começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. No programa de hoje vamos conversar sobre a mística estética na tradição devocional do hinduísmo. Está aqui no estúdio da TV Horizonte o doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Lúcio Valera, cujo nome religioso é Loka Saksidasa. Ele é sacerdote da tradição devocional do hinduísmo. Nosso convidado esteve na PUC Minas para participar de uma palestra organizada pelo Grupo de Pesquisa Religião, Pluralismo e Diálogo, REPLUD, no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Seja bem-vindo, Lúcio, aqui ao Religare. Oi, Flávio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sim, é uma alegria para a gente receber você aqui. Quer participar do Religare? Pegue aí o seu telefone e envie uma pergunta para o nosso convidado. O número do WhatsApp do nosso programa é 31 99642 8473. Siga o Religare também no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Eu não sei se eu falei o seu nome religioso corretamente. Tá 99%. Bom, eu tentei, né? Ô Lúcio, você se identificou em algum momento da sua vida como um buscador? Você tem uma trajetória que perpassa por distintas tradições, não é? Até você chegar ao hinduísmo. Como é que você apresenta essa sua trajetória? Certo, eu realmente, essa identidade de um grande buscador, eu vejo desde a minha infância. Eu sei que na minha busca espiritual eu devo à minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que tem uma religiosidade muito profunda, católica, praticante, mas não fanática, mas muito dedicada. E ela me inspirou muito. E desde a minha infância eu sempre tive essa inclinação a busca de Deus, católico, praticante. Aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a buscar em outras direções também, começar a estudar as religiões, depois de ser um católico praticante, aqueles que ficavam na igreja mesmo. Aí eu comecei a buscar conhecer espiritismo, budismo, macrobiótica e yoga, não? Até que eu encontrei realmente, depois de busca quase que um hippie, né? da minha geração, aí eu encontrei a tradição de Bhakti, da devoção, e aí me identifiquei. Sim. E por isso que eu sempre tive assim, muito sensível à pluralidade religiosa. E quando eu vi que a tradição do hinduísmo devocional é uma tradição que vê a pluralidade dos caminhos com respeito, então eu me identifiquei mais com isso, que eu sempre tive essa abertura. Então essa sua trajetória pessoal, de alguma maneira, te ajudou para o diálogo interreligioso? Completamente. Especialmente porque minha mãe, quando eu me tornei um Hare Krishna, era na década de 70, um movimento muito conturbado, havia muitos pais preocupados, havia movimento... E minha mãe, não, ela quando viu que eu me tornei uma pessoa religiosa, ela como praticamente agradeceu a Deus e como pagou promessa por eu estar num caminho. Ela me viu como homem de Deus, apesar de ter uma tradição religiosa completamente desconhecida, mas ela via pelos sintomas a minha vida. E você foi um dos primeiros brasileiros a abraçar a devoção a Krishna? Sim, no Brasil, acho que eu fui um dos primeiros, acho que entre os primeiros 3 pessoas que aceitaram. Eu em São Paulo, algum no Rio, outro no Nordeste, a conhecer o movimento exatamente no começo do ano de 1973. E aí me dediquei até hoje, né, apesar de chegar um momento também que eu saí só da atividade religiosa para me dedicar à parte acadêmica, que é o caminho que eu fiz até hoje, né? Você tem formação em filosofia, fez mestrado e doutorado em ciência da religião? Eu tenho a licenciatura em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fiz também uma especialização, o mestrado e o doutorado em ciência da religião no mesmo, na mesma sequência. Né? Nossa cidade te acolheu bem? Eu sou de Juiz de Fora. Muito bem. Você falou que a própria tradição do hinduísmo tem uma perspectiva de abertura para o acolhimento dos diversos caminhos. Claro. Mas como é que é isso no hinduísmo? O próprio hinduísmo, ele não é uma religião só. São várias tradições religiosas, são várias posturas religiosas que consideram que o ser humano está em diferentes níveis de evolução. Então, não há uma questão de um imperialismo religioso, de você converter a pessoa, porque o hinduísmo ele não tem preocupação de converter ninguém. Ele é realmente não sectário, não apenas diplomaticamente falando, mas sim fazer as pessoas terem a consciência do seu caminho de Deus e se identificar naquilo onde ela
ela realmente está preparada, ou melhor, que ela está de acordo com o seu nível de evolução. Então o hinduísmo, em geral, ele tem várias linhas, que depois a gente pode explicar as isso que nuances. eu acho que é uma boa oportunidade, porque o termo hinduísmo, ele, por detrás dele, tem uma pluralidade, Claro. né, de tradições, de filosofias. Não sei se me expresso corretamente. É. Você poderia apresentar para nós, assim, em grandes linhas, quais seriam as linhas do hinduísmo? Resumindo bem, o conceito mesmo de hinduísmo é um estrangeirismo que foi levado à Índia. A palavra Índia, hindu, é uma coisa que não vem da própria tradição do hinduísmo, dessa religiosidade que se inspira nas escrituras chamadas Vedas, que são escrituras. Então, isso que caracteriza essas religiões. Mas o nome hindu foi dado pelos estrangeiros, pelos persas da antiguidade que vinham, que havia um rio chamado Rio Indus, no Paquistão, e quem morava do outro lado chamava os Indos. Os Indus ficou, entende? Mas a própria Índia não era chamada Índia. Até hoje, o nome da Índia em hindi é Bharata, a terra, entende? Então, mas ficou o nome vindo de como os colonizadores, os invasores chamavam a Índia. E tinha até mesmo um pouco depreciativo o conceito, como alguns dicionários persas mostram, bem depreciativo, como marginal, o hindu, ou então os muçulmanos consideravam aqueles que não eram muçulmanos como os infiéis, os hindus, e depois os cristãos também, os gentios. Então havia... Era um termo depreciativo que depois foi adotado e aceito pelo próprio conceito da identidade nacional da Índia. Isso foi incorporado. Foi incorporado. E falando das grandes tradições, esse hinduísmo, como é que ele se apresentaria, assim, em grandes tradições? Nós temos... O hinduísmo existe duas, não digo vertentes, existem duas atitudes em relação ao hinduísmo, uma tradicional e uma mais neo-hinduísta. Qual a diferença? É que a visão que vem milenar de várias correntes teológicas, ou melhor dizendo, que tem uma base filosófica em comum, uma base ética, moral comum, que caracteriza o que é o hinduísmo, como um fenômeno cultural, social, e essa linha mais moderna, que é uma maneira de como os indianos, influenciados pela cultura europeia, inglesa, começaram a interpretar sua própria tradição baseado em parâmetros da filosofia ocidental, da religião ocidental. Então você tem essa linha do neo-hinduísmo que se considera que a religião deles é uma religião eclética, é o hinduísmo, mas os que estão ligados a algumas outras tradições principais que são como quase religiões autônomas, como o Vaishnavismo, o Shivaísmo, o Shaivismo, o Shaktismo e o Smartismo, são linhas tradicionais que eles nem mesmo se consideram que a religião dele é hinduísta. Ele fala, não, a minha religião é o Vaishnavismo, a religião é o Shaktismo. Então não existe um hinduísmo, existem vários hinduísmos. E qual seria a sua tradição? A minha tradição está ligada à tradição Vaishnava, porque... O que diferencia essas tradições? Elas têm coisas em comum, a aceitação das escrituras dos Vedas, conceitos como karma, a transmigração da alma, a não violência que leva ao vegetarianismo, a importância de receber o conhecimento por um mestre, um guru, o conceito de Deus ser uma realidade impessoal que está em tudo, isso é comum em todos eles. Agora, o conceito da realidade última, o conceito teológico da religião, há uma diferença. A tradição Vaishnava é a tradição do monoteísmo na Índia. Inclusive, um grande estudioso do fenômeno religioso, Rudolf Otto, que escreveu um livro famoso, Sagrado. Ele tem um livro antigo, que é muito pouco conhecido no Ocidente, ele foi traduzido para o inglês, mas ele fala o cristianismo e a religião de graça da Índia. Então, ele identifica que não existe, todo mundo pensa que só existe 3 tradições monoteístas no planeta, né? Cristianismo, judaísmo, islamismo, mas ele identificou que havia uma tradição, a religião de graça da Índia, que é exatamente a tradição Vaishnava, que considera Vishnu um Deus transcendente, um Deus pessoal, um Deus que salva por graça. É bem diferente do que se conhece com o hinduísmo, que já tem uma outra linha, no outro extremo, que é a linha panteísta, que é chamada do Vedanta Advaita, da não dualidade, que ele considera que Deus, em última análise, ele é impessoal, entende? Então, é uma outra perspectiva. São duas. Então, todas essas linhas comportam o hinduísmo, variando do monoteísmo, que é quase um monoteísmo enoteísta, que considera que Deus ele é pessoal, transcendente, mas ele também é imanente. Então, há uma conciliação. É um monoteísmo bem, assim, não excludente, includente.
Para o campo de estudos da religião, uma pessoa pouco informada chamar o hinduísmo de... Panteísta. Ou politeísta. Não, nem politeísmo nem existe. Porque o conceito do politeísmo no hinduísmo, os diferentes deuses, os devas, eles são considerados como servos de um deus supremo, que seria o Vishnu no Vaishnavismo ou Shiva no Shaivismo. Então, Sim. é bem diferente. Não? Bom, depois eu quero falar sobre a sua tese de doutorado, mas vamos chamar o intervalo. Certo. Eu recebo aqui no Religare o educador, filósofo, doutor em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Lúcio Valera. Estamos conversando sobre mística estética na tradição devocional do hinduísmo. Você pode participar do programa de hoje enviando perguntas pelo nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número, 31 99642 8473. Voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Mística estética na tradição devocional do hinduísmo é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio, eu recebo o professor Lúcio Valera. Envie a sua pergunta para o nosso convidado. Nosso número no WhatsApp é 31, que é o código de Belo Horizonte, 99642 8473. Estamos esperando a sua participação. Lúcio, na sua tese de doutorado, você trabalhou sobre mística estética na tradição devocional do hinduísmo. O seu orientador foi o Dilip, né, professor Dilip Londo. Então, o que significa mística estética? Tá. A minha tese ela é a mística devocional da Índia e a ciência estética. O que vem a ser isso? Eu desenvolvi na minha tese, primeiro, explicando que é um assunto recente em estudos acadêmicos. Ninguém nunca estudou a parte teológica dessa tradição de Bhakti, do Vaishnavismo. Então, eu mostro, minha tese é sobre uma obra medieval, que é chamado Bhakti Rasamrita Sindhu, de um grande teólogo e esteta, entende, indiano, Rupa Goswami, que foi um dos principais discípulos do fundador do Hare Krishna, do Vaishnavismo Gaudiya, que é o movimento Hare Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que ele apareceu no século XV, XVI na Índia. E o que Rupa Goswami faz? Ele utiliza a linguagem da ciência estética para descrever a experiência mística, a relação entre a alma e Deus, partindo do pressuposto de que a arte é uma imitação do mundo. Então, a arte indiana... Esse seria o pressuposto filosófico, digamos assim. A arte indiana, a característica dela não é o enredo, é sim fazer com que o público, a plateia, tenha a mesma experiência emocional ou estética dos personagens. Quando eu falo experiência estética, lembramos da arte, mas não é apenas no sentido da arte, que ela expressa na arte, mas ela é a experiência dos sentidos, a experiência do prazer de você desfrutar de uma obra de arte. Então, isso chama experiência estética. Então, na ciência da arte indiana, desenvolvido por um grande sábio, Bharata Muni, na época clássica da Índia, isso 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. Ele desenvolve uma linguagem de uma psicologia da emoção, para que na arte você possa realmente entender o que é o sentimento do amor, o que é o sentimento do heroísmo, o sentimento do pavor, do medo. Então, todos esses sentimentos são chamados de experiência estética, que em sânscrito chama-se rasa. É o gosto de um relacionamento. Então, partindo do pressuposto de que a arte é uma imitação da vida, a teologia Vaishnava, que é monoteísta, ela diz que este mundo é um reflexo numa dimensão limitada no tempo e no espaço, de uma realidade espiritual eterna, arquetípica. Então, todos os relacionamentos humanos, eles existem idealmente num relacionamento com a divindade. Então, você vai usar a mesma linguagem que você, na arte, expressa a vida humana,
para expressar não a vida humana, mas a vida espiritual que se reflete na vida humana. Sim. Então, essa é por isso que a linguagem não é um trabalho de estética, é um trabalho de mística que usa, mostrando como que existe a mística de Bhakti desenvolvida na tradição chamada Gaudiya da Bengala, é utilizado então exatamente isso que é a experiência estética. Bom, experiência estética se diz raça, é isso? Raça. Significa sabor, gosto, sensação, prazer, emoção, etc. O que vem a ser raça? O que vem a ser a experiência estética? É todo tipo de satisfação que você deriva de um relacionamento. Entendeu? Uma relação. Todo tipo de relação, relação de amizade, a relação de conflito, a relação de medo, todo relacionamento interpessoal gera uma emoção. E essa emoção, ela dá um tipo de sentimento. Existem sentimentos de amor e sentimentos secundários que, por exemplo, uma pessoa ama outra, mas naquele relação de amor pode surgir um sentimento secundário de ciúmes. Então, podemos ver que essa é a mistura dos conceitos de raça que é desenvolvido na ciência estética por Bharata Muni para explicar a arte. Então, o Rupa Goswami mostra que a alma, ela busca nesse mundo prazeres de relacionamento e ela sofre porque ela tem uma expectativa de paixão, de achar que os relacionamentos desse mundo são perfeitos. E como não são, as pessoas sofrem. Mas a alma anseia por relacionamentos perfeitos, porque a alma anseia pelo relacionamento com o ser perfeito, que é Deus. Então é assim que o conceito de raça é explicado na mística de Bhakti. Eu li no seu trabalho que você trabalha com duas perspectivas da mística. Tem uma mística do ser e uma mística do amor. Do amor, exatamente. Né? Como que a gente pode diferenciar essas duas perspectivas? Nós podemos fazer, por comparação com a teologia católica, da mística apofática e a mística catafática. Tem o que vem a ser apofagia, que seria a mística do ser. É aquela mística que você não descreve Deus afirmando, você descreve Deus negando, ou seja, descreve aquilo que não é Deus. Então, na mística do ser, você desenvolve uma relação impessoal com Deus. É uma mística de identidade. É uma mística pessoal do ser. Quando você entende que o ser, ele não é o estar, não é o ego, que é temporário. A natureza do ser é eterna, porque ela partilha da natureza da eternidade de Deus. Ou seja, Deus é o eu sou e nós somos parte deste eu sou. Então isso é uma coisa que entra muito na mística apofática, não? Essa questão como o grande mestre, como Dionísio Areopagita, você tem Mestre Eckhart, eles envolvem, o mesmo em Santo Agostinho um pouquinho, você encontra uma mística mais apofática, que lembra muito a mística do ser. A realização é você entender que eu não sou o corpo, que tudo isso é temporário, eu sou uma realidade eterna, porque o ser ele é equivalente à eternidade. E o que seria a mística do amor? A mística do amor é aquela mística que você desenvolve raça, uma relação pessoal com Deus, significa emoção. Lembra um pouco a mística catafática, talvez um pouco na estética como chama, do jesuítica, entende? Como alguns místicos, como Baltazar, ele mostra, ele fala assim, ele fala um pouco sobre a estética dentro da teologia, é mais no sentido dos jesuítas, não? Entendi. Eu estou com duas perguntas aqui de telespectadores. Perdão. Não, pode falar. Uma da Luísa Moraes, do bairro Coração Eucarístico, aqui em Belo Horizonte. Ela pergunta se há uma diferença entre Hare Krishna, hinduísmo e yoga. Tá. Ou seja, tanto Hare Krishna como yoga são tradições que remontam à tradição do hinduísmo como um todo. Não? Porque yoga em si não é religião. A yoga pode ser vários tipos de yoga. Uma das yogas é a religião. O Hare Krishna ele pode ser chamado, a relação com yoga, que o Hare Krishna é a yoga religiosa do hinduísmo, onde você vai desenvolver a união do yoga no Hare Krishna, porque o Hare Krishna é o nome popular da tradição do Vaishnavismo, que foi divulgado por esta tradição que eu trabalho na minha tese, que é o Vaishnavismo da Bengala, por esse grande mestre, considerado uma revelação divina, que foi Chaitanya.
e esse Vaishnavismo foi trazido para o Ocidente na década de 60 por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E aí, porque o movimento, os monges, os devotos, sempre estão cantando Hare Krishna, ficou conhecido o movimento Hare Krishna. Sim. Apesar de Prabhupada também ele nomear a sua instituição como a sociedade, ISKCON, em inglês, significa Sociedade Internacional da Consciência de Krishna. Então, por isso essa identificação. O José Eduardo, do bairro da Pampulha, também aqui em Belo Horizonte, ele pergunta sobre a quantidade de praticantes do hinduísmo no mundo, se são estabelecidas, e como são definidas, as relações interpessoais no contexto familiar, no trabalho, certo. Na escola, a vida em comunidade. Tá, então eu vou primeiro responder, são duas perguntas distintas. A primeira, o hinduísmo, ele é uma das grandes religiões do mundo. Talvez o lugar onde há mais seja na Índia. A Índia tem mais de 1 bilhão e 200 milhões ou 400 milhões de habitantes, não estou sabendo exatamente, e 80% da população são hindus, e nas diferentes linhas do hinduísmo. Mas também existe uma diáspora de indianos pelo mundo todo, que leva também essa tradição. E ainda, somando a isso, existe o movimento Hare Krishna, a ISKCON, que foi trazida por Srila Prabhupada, que foi a primeira divulgação da tradição do hinduísmo devocional pelo mundo todo. Então, o movimento Hare Krishna existe no mundo todo, na América, na África, atualmente o movimento no Ocidente, no mundo fora da Índia, onde ele está mais se divulgando, são os países do leste europeu, Rússia, então, e mesmo na Índia, que é o lugar. Então, o hinduísmo ele não é uma religião étnica, como durante algum tempo se pensava. Sim. E a gente tem menos que 1 minuto assim, para concluir o programa. A segunda parte da pergunta era sobre a vida pessoal. Primeiro, você se tornar um Hare Krishna, objetivamente falando, mostra que você tem que abandonar nada. Muito pelo contrário. Quando você se torna consciente de Krishna, você coloca Deus na sua vida e você pode continuar como você é. Ser um Hare Krishna não é virar um hindu, virar um monge. É simplesmente você incrementar a sua consciência de Deus. E mesmo assim, o Hare Krishna não tem a preocupação de converter ninguém. A finalidade nossa é dar um conhecimento para que as pessoas possam, mesmo que ela tenha em sua tradição religiosa, seja cristão, seja espírita, seja muçulmana, ela pode entusiasmar sua própria fé. A finalidade nossa é exatamente isso, aumentar a consciência de Deus no mundo. Lúcio, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Tá bom. Até uma próxima oportunidade. Acho que... O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Saiba mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!